Esta conferência será gravada agora. Beleza. Vamos lá, então. Bom, deixa eu botar em parte de apresentação. Não entrou. Agora foi. Beleza. Bom, então vamos começar então falando sobre o que é o músculo. O músculo é um conjunto de fibras musculares que tem função contrátil, né? Então, produzir movimentos ou se opor a eles é a função primordial do músculo, tá? Obviamente vão ter outras funções que a gente vai atribuir ao músculo, são uma função secundária do músculo, estriado esquelético, né? Como a gente vai falar agora. Mas a principal função, a razão dele existir, é exatamente a de produzir um movimento ou se opor a esse movimento, né? Quando a gente produz um movimento, esse músculo ele é o ator principal, ele é o principal atuante naquele movimento que eu me proponho a fazer. Quando ele se opõe, ele se antepõe, ele se antagoniza a esse movimento desejado, tá? Seja para controlar a força, seja para controlar a velocidade desse movimento. O estudo da musculatura a gente chama de miologia, onde músculos, mios, e logos é um ramo de conhecimento, como a gente já falou em outras ciências agora há pouco para vocês. Bom, como é que eu classifico o músculo? A classificação do músculo principal é a classificação relacionada à sua função primordial, que são 3, e aí a gente vai relacionar com a sua inervação o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Esses 3 músculos, estriado esquelético, o cardíaco e o liso, eles têm como principal, né, diferença o aspecto histológico. As fibras possuem essa forma estriada, que está mostrado aqui, né, nessa figurinha, ou ainda possuem um formato liso, sem as estrias nas fibras musculares, ou ele também é estriado na musculatura cardíaca. E basicamente o que diferencia, não histologicamente, mas o que diferencia funcionalmente o estriado esquelético do cardíaco é que o estriado esquelético ele é de ação voluntária, enquanto os outros dois são regidos por um sistema nervoso próprio, autônomo, ou seja, aquele sistema nervoso que eu não controlo, eu não tenho, não obedece à minha vontade, ao meu desejo de exercer aquele movimento, enquanto que o estado esquelético ele é de controle voluntário. Então, o sistema nervoso que a gente já falou, voluntário ou involuntário, ou se você preferir, o sistema nervoso autônomo como involuntário, eles, na verdade, separam esses dois universos. A gente vai falar do músculo estriado esquelético porque, na verdade, a musculatura estriada cardíaca e a musculatura lisa, elas são componentes, tá, de unidades viscerais que a gente vai falar no semestre que vem. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o estriado esquelético, aqueles músculos que têm controle voluntário de ação, né? Acho que o Maná já falou um pouquinho sobre isso, mas só para a gente lembrar aqui, a unidade muscular é formada, primeiro, por fibras, né, um sarcômero, né, que é uma unidade contrátil, é formado por fibras de actina e miosina, e essas fibras de actina e miosina têm a função de contrair, a função de diminuir ou de relaxar, aumentando o seu comprimento. Então, em última instância, essa unidade que a gente chama de sarcômero, ela é a unidade funcional, né? E ela é uma unidade, na verdade, que determina esse aspecto contrátil, esse aspecto de mudança de comprimento das fibras musculares, tá? E a partir daí, a somatória, né? A somatória das fibras musculares, a somatória dessas unidades, desses sarcômeros, forma uma fibra muscular, tá aí como miofibrila, ou fibra muscular. Essa miofibrila vai formar fibras maiores, fibras musculares, que são ali envolvidas por uma membrana celular. Depois, aspecto ainda microscópico, é revestido por uma bainha de tecido conjuntivo, chamada de endomísio. Essas fibras musculares, revestidas de endomísio, associadas, vão formar um fascículo muscular, que por sua vez é envolvido por uma cobertura também de tecido conjuntivo, chamada de epimísio, perimísio. E depois, o conjunto de fascículos forma um músculo, que é revestido por um epimísio, tá?
Então, eu tenho 3 coberturas seguidas de tecido conjuntivo, formando unidades que, no final, compõem o músculo. A unidade inicial de um sarcômero, depois a somatória de uma miofibrila, depois uma fibra muscular, depois um fascículo e depois um músculo esquelético. E, por sua vez, uma fibra muscular possui uma membrana que o reveste, que a gente chama de endomísio. Depois, o fascículo tem uma membrana que o reveste, que a gente chama de perimísio. E o músculo tem uma membrana que reveste, que a gente chama de epimísio. Tá? A gente vai falar depois um pouquinho sobre esse epimísio, na verdade, que ele vai ser parte de um revestimento facial macroscópico, óbvio, em que a gente vai já ter uma unidade prática bem atribuída macroscopicamente. Na verdade, macroscopicamente, a gente tem o perimísio e o epimísio. Tá? O endomísio ele é microscópico, é o que reveste a fibra muscular, mas ela é hoje utilizada para alguns reparos musculares, algumas técnicas de fixação muscular. Bom, na verdade, então, o músculo ele é formado por 2 porções, tá? Uma porção média, uma porção central, que a gente chama de ventre muscular, tá? Ventre, como se fosse o ventre, como se fosse a barriga, né? Eu estou com dor no ventre, né? Essa região ventral também ela é muitas vezes chamada de gastrium, do latim, gastrium, tá? Bom, e temos as extremidades. As extremidades do músculo normalmente não é absolutamente fundamental que seja, mas esses músculos são progressivamente substituídos por tecido conjuntivo, como está aqui, olha. E essa unidade que você está vendo aqui nessa figura aqui, ela representa um tendão, né? Que já é um tecido conjuntivo denso modelado, tá? Ela é diferente do endomísio, do epimísio, do perimísio, que são, na verdade, tecido conjuntivo, mas não modelado, tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido tendão ele tem alta resistência e ele é formado por tecido conjuntivo denso e modelado. Tá? Então, os tendões, na verdade, são as extremidades do músculo. Como eu falei, vocês vão observar que tem alguns músculos que não têm origem ou não têm inserção por tendão, o músculo se prende direto no osso, isso é possível sim, tá? Mas na maior parte das vezes, as extremidades de um ventre muscular, eles continuam com um tendão, e através desse tendão eu tenho a fixação óssea. Tá? Essa fixação óssea também é progressiva. À medida que as fibras musculares vão aos poucos sendo transformadas, sendo substituídas por células do tecido conjuntivo, aqui também o tecido conjuntivo vai sendo substituído gradualmente por tecido ósseo. E essa junção é uma junção muito harmônica. Você não tem um stop ali, ela é gradual, deixou de ser gradualmente tecido conjuntivo, denso, modelado para ser tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo modificado, especial. Tá? E essa junção a gente chama de êntese. Tá? Então, eu tenho aqui a diferença dessas unidades. O tendão, primeiro, ele é branco, bem brilhante. A gente fala que parece um rabo de peixe, né? Porque ele é bem brilhante. Ele é extremamente resistente, ele é praticamente inelástico, inextensível. Tá? E a função dele é a fixação muscular ao esqueleto. Tá? Importante é que só muda, na verdade, a sua questão de morfologia, a sua questão de forma, quando ele deixa de ser um cilíndrico como esse que vocês estão vendo aí nessa foto, nessa figura, mas ele passa a ser plano, laminar. É muito comum isso em parede abdominal, tá? Em que os músculos laterais do abdômen vão se tornar não tendões, mas aponeuroses, com a mesma característica. Eram ventres musculares, também planos, como o músculo aqui do abdômen, a gente vai ver daqui a pouco, e deixam de ser músculos e passam a ser aponeuroses, tecidos tendinosos, mas só que de formato laminar, plano. Tá? E a gente muda o nome para aponeurose. Uma questão de conceito. Importante que o tendão também tem, como a gente falou na aula do Babinski, esses órgãos tendinosos de Golgi, né? Que são proprioceptivos. Eu falei, eu não preciso olhar para o meu pé para saber a posição que o meu pé está. Tá? Quando eu dou um passo automático, apoio o calcanhar, apoio o meio do pé, apoio a ponta do pé, desprende o pé. Então, essas posições autonômicas que a gente percebe involuntariamente são mediadas por esses proprioceptores,
tá? Que eu tenho alguns ligamentos e tendões, que são os órgãos tendinosos de Golgi, tá? Bom, vamos lá. Bom, um conceito muito importante é o seguinte: onde o músculo, para saber o que ele faz, a gente tem que entender muito bem o ponto fixo e o ponto móvel, tá? Que a gente vai chamar de origem e inserção. Olha essa figura que está na sua direita do slide. Esse músculo é o músculo bíceps do braço, ou bíceps braquial, muita gente, todo mundo conhece, né? Ele tem duas origens. Você vê que tem dois tendõezinhos aqui, olha. Tem origem aqui em cima, olha, desse processinho aqui da glenoide, tá, do osso, da escápula. Depois ele tem um ventre, uma porção contrátil central, tá vendo? Um ventre único. E depois ele tem uma inserção aqui embaixo, tá? Então você vê que esse músculo aqui, ele tem 2 pontos de origem e um ponto de inserção. Então o que eu chamo de origem e inserção? Origem e inserção, eu imagino o seguinte: origem é onde o músculo nasce. Se eu fizer um movimento nesse bíceps, por exemplo, eu estou com o membro estendido, como está nessa foto aqui, e se eu dobrar o cotovelo, fletir o cotovelo, fazendo aqui como se fosse trazer minha mão aqui em direção à boca, esse movimento aqui, olha, de flexão, tá? Flexão, trazendo a mão em direção à boca, aqui, olha, dobrando meu cotovelo, fletindo meu cotovelo, eu estou com um ponto fixo estático e estou com o meu ponto móvel, que é lá no rádio, lá no antebraço, o meu ponto de baixo, inserção móvel. Então, esse é o conceito de ponto fixo e ponto móvel. Agora, imagine a seguinte situação. Vamos dizer que você está fazendo uma abdominal, um exercício abdominal. O que você faz? Você está lá deitado no chão, o quadril fletido, o joelho fletido, o pé apoiado no chão, e você vai com a mão atrás da cabeça levantar o tronco, aproximando a tua cabeça do joelho. Nesse momento, o músculo que está exercendo essa função é o músculo da parede do abdômen, da parede da barriga. E ele tem como ponto fixo a pelve, o pubis, lá embaixo. E o ponto móvel que está se mexendo é o ponto ali preso ao externo, preso às costelas, que está fletindo o teu tronco. Então percebe que o ponto fixo é o de baixo, o ponto móvel é o de cima. Eu vou inverter. Vamos fazer uma abdominal invertida, ou abdominal inferior. Você está deitado, o tronco, as costas no chão, e você vai fletir o quadril, né, levantando ali, tirando o bumbum do chão, e fazendo um movimento de tentar aproximar a tua pubis em direção ao teto, em direção, como se fosse aproximar ele em direção ao teu tronco, tá? Fazer um movimento invertido, um movimento aqui, levantando as pernas, levantando o membro inferior e fletindo o tronco deitado sobre o chão. Eu inverti o movimento. Nesse ponto, o ponto fixo é o reto do músculo do abdômen, preso ali às costelas, e o ponto móvel é no pubis. Então, como é que eu vou agir dessa forma? Se eu entendo o seguinte, olha, tem horas que o músculo tem origem, ponto fixo. Inserção, ponto móvel. Quer dizer que ele pode mudar isso? Eu posso ter que descrever de duas formas o mesmo músculo? Não. Na verdade, a gente convencionou o seguinte: sempre o músculo tem sua origem, ele nasce através de um ponto, onde normalmente ele é fixo, e tem a sua inserção, a sua fixação, onde ele é móvel. Quando eu tenho movimento nos dois sentidos, eu convencionei, tá? Eu criei essa regra de que eu vou manter os termos de origem e inserção, sempre usando o superior ou o proximal como origem e o distal ou inferior como inserção. Então, deu para entender? Naquele movimento do abdômen, da abdominal, não importa se eu faço abdominal inferior ou abdominal superior tradicional. A origem vai ser ali a costela e o externo dos músculos do abdômen. E a inserção vai ser no pubis. Tá? Não importa a direção do movimento, mas importa a convenção que eu criei. Bom, um outro conceito muito importante para a gente entender força muscular, né, é o movimento, é o conceito de fáscia muscular. O que é isso? Isso é eu não lembro se foi o Cavazós, se foi o Jorge, já foi o Cavazós que falou sobre isso. O conceito de fáscia muscular é o conceito seguinte: a gente já falou basicamente sobre isso. Quando a gente falou lá atrás, vou voltar aqui no slide aqui, olha, da fibra muscular, a gente mostrou um tal de epimísio, né? Esse epimísio, ele recobria um músculo, tá? E ele tinha a função, acho até que, se não me engano, o Cavazós mostrou esse slide, né, com relação ao retorno venoso. Ele agia como se fosse uma meia elástica, contendo aquela grupo de músculos,
e tinha uma função dele, uma função de você melhorar ou de contribuir no retorno circulatório, retorno venoso. Na verdade, o que é a face? Imagina que nesse compartimento aqui 3, por exemplo, ou no compartimento 4, que eu tenho nesse compartimento 3 aqui, por exemplo, eu tenho 4 músculos nesse compartimento. Nesse compartimento 4 aqui, olha, eu tenho 3 músculos. Nesse compartimento 1 e 2, aqui, eu tenho aqui no 1, eu tenho 3 músculos, o 4, e aqui eu tenho 2. Então, olha só que cada região dessa aqui que eu estou mostrando para vocês, que está desenhada aqui, delimitada nessa foto, eu tenho vários músculos em cada uma dessas 4 regiões que vocês estão vendo aqui. Cada músculo com o seu endomísio, perimísio e epimísio. Tá? Ainda assim, esse grupo aqui, olha, de 4 músculos no número 3, recebeu um revestimento externo próprio para eles, uma bainha, além do epimísio, que organizou o que a gente chama de uma loja muscular, ou de um compartimento muscular. Tá? O número 4 aqui, olha, tem 3 músculos aqui, todos com seu endomísio, perimísio, epimísio, todos os 3, e também vai ter uma face de revestimento aqui, olha, que vai organizar esses 3 numa loja ou num compartimento. Qual é a função dessa face? E qual a função desse epimísio? Tá? A função deles são 2, estão aqui em cima, olha. Contenção e deslizamento. Contenção, primeiro, seria uma função da seguinte maneira utilizada. Contenção. Imagina você, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, não estou conseguindo me ver na... Está conseguindo ver na imagem, na minha câmera? Imagina que fosse esse movimento aqui, olha, de contração do bíceps, tá? Se eu não tiver aqui uma faixa muscular, um compartimento contendo meu bíceps, na hora que eu tentar encurtar aqui para exercer o movimento, ele vai distorcer, ele vai fazer uma hérnia, fazer um aumento de volume, ele vai sair da posição, ele vai sair da sua posição coladinha ali no osso, presa próximo ao osso. Então, a contenção no sentido de você manter ele aqui próximo ao osso e permitir que ele faça um encurtamento com o mínimo possível de distorção, o mínimo possível de perda do seu formato. É claro que alguma perda eu vou ter. Isso que a gente faz como MUC aqui, né, que a gente faz como aqui, ó, aumentou o volume, esse aumento de volume é uma distorção? É, mas é uma distorção controlada, é uma distorção que eu tenho o controle sobre ela. E deslizamento? Se eu falei para vocês que, por exemplo, no compartimento 3, eu tenho 4 unidades musculares, elas têm que trabalhar de forma independente. Por exemplo, no compartimento 3, ali na perna, eu tenho, por exemplo, o flexor dos dedos, que faz a flexão dos dedos do pé, e o flexor do dedão do pé. Um exemplo, que flexe o dedão do pé. Se eu não tivesse o deslizamento entre epimísios diferentes e entre os epimísios e a fáscia muscular, eu não poderia exercer um movimento isolado. Olha, eu quero mexer só o dedão. Eu quero mexer só os dedos do pé, sem mexer o dedão. Esse movimento, ele não poderia existir de forma isolada. Isso é muito mais visto, é uma questão diferente no pé, nos dedos do pé, mas na mão isso é muito bem visto. O movimento de independência, ele passa a ser importante. É claro que ele não é absoluto, a gente vai ver por que ele não é absoluto, mas ele passa a ser importante. Por exemplo, um cara que vai tocar um violão, por exemplo, que vai fazer um trabalho manual, um trabalho delicado. Tá? Então, a fáscia muscular, ela tem a função de conter aquele grupo muscular. Com isso, ele estabelece uma boa harmonia entre encurtamento e distorção, e ele permite deslizamento entre músculos diferentes, para manter uma autonomia dessa função. Essa foto que você está vendo à direita é uma foto cirúrgica, né? Essas faces, esses compartimentos têm uma desvantagem. Se você perceber na foto da esquerda, eles têm, para cada grupo desse muscular, tem uma artéria, tem um nervinho e tem uma veia, que está representada em amarelo, nervo, vermelho, artéria, e azul, a veia. Quando tem uma lesão, esse é um caso, a gente vai ver depois outro caso que eu vou mostrar na frente, você tem, muitas vezes, o edema que se forma pela lesão muscular, pela lesão, por exemplo, uma fratura, ou uma lesão que a gente vai ver depois, uma arma de fogo, por exemplo, o edema que cria naquela musculatura,
permite um aumento de volume muito grande naquele compartimento, que é muito pouco elástico em algumas regiões. E aí eu dou o nome de síndrome compartimental, que é quando o edema naquele compartimento é tão grande, o inchaço naquele compartimento é tão grande, que impede o fluxo da artéria e da veia e acaba não permitindo um bom suprimento sanguíneo do compartimento e da parte de baixo dele. Por exemplo, nesse caso, se eu tenho uma síndrome compartimental, no compartimento 3, no compartimento 2, no compartimento 1, por exemplo, uma fratura da tíbia, por exemplo, eu acabo tendo uma isquemia, uma falta de suprimento sanguíneo no pé. O sangue, a pressão sistólica não consegue vencer a pressão que está nesse compartimento e o fluxo sanguíneo não consegue passar até o pé. O pé fica isquêmico, o membro fica isquêmico. Tá? Bom, obviamente a gente tenta, isso é uma tentativa, né? A gente hoje em dia já não sabe muito bem a função, se exerce essa função exatamente, mas todas essas malhas elas têm várias funções. Uma das funções seria a parte vascular, de retorno venoso, e outra função seria de você aumentar assim, a contenção. E aumentando a contenção, você diminuiria o trabalho muscular. O músculo ele trabalha mais se ele distorce mais. Tá? Então, a face ela é um componente importante na produção da que a gente vai chamar de força muscular, tá? Na potência, na força muscular. Então, aqui, a gente obviamente não sabe se esse tecido tem resistência suficiente, né? Mas tem tecido para tudo que é tipo de situação, a panturrilha, meias elásticas. Hoje a gente sabe que talvez não tenha essa função toda de prevenir lesão, diminuir o trabalho muscular, mas é uma cópia, né, que o homem faz da anatomia quando tenta fazer um tecido que tenta conter o músculo como a face contém. Bom, na verdade, o trabalho muscular, né, isso vai ser muito importante quando a gente falar o movimento, porque quando falar em região glútea, quando falar em região posterior de coxa, eu vou falar uma série de músculos. E a gente fala, olha, esse aqui é o primário, esse aqui é importante, esse aqui não é tão importante. Então, quando a gente fala que o músculo ele é primário, ele é secundário, ele é terciário até no movimento, a gente tenta entender que esses valores dependem um pouquinho da amplitude da contração, a gente vai ver o que é isso, e da potência muscular, que basicamente é massa de músculo. Tá? Então, o trabalho muscular depende disso aqui. É claro que a amplitude de contração ela vai depender de um outro fator importantíssimo, que vai ser o tal do braço de alavanca, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, a mecânica muscular depende desses fatores aqui. A gente vai exemplificar melhor isso aqui mais para frente. Bom, então vamos lá. O trabalho muscular, então, ele vai ter 3 braços aí. Como a gente falou, trabalho muscular depende de potência e amplitude. E outros 3 fatores importantes. Potência, braço de alavanca e potencial de deformação, que já é o desmembramento, né? Quando a gente falou aqui em amplitude de contração. Bom, o que é cada um desses? A potência é fácil de entender. É a massa do músculo, o tamanho dele, né? O número de fibras que ele contém, o número de fascículos que ele contém, o número a massa muscular que ele representa. O braço de alavanca é muito fácil de entender. Tá? Imagina que esse desenho é bem característico, por exemplo, do bíceps, por exemplo. Imagina que eu tenho aqui o peso, tá? O peso. Eu tenho aqui o bíceps, com origem lá em cima, na escápula, e a sua inserção no rádio, tá? Eu tenho esse movimento aqui. Bom, o braço de alavanca ele é calculado em relação à sua inserção, tá? E a sua origem também. A origem é bem alta, e a inserção aqui, olha, bem proximal no rádio. Imagina se essa inserção aqui no rádio aqui, ela não fosse nesse nível, mas ela fosse mais para cá. Quanto mais distante do centro do movimento, do centro do movimento, que é isso aqui, olha, não é isso? O cotovelo vai ser o centro do movimento, onde vai ser exercido aqui o movimento, olha, onde eu vou ter aqui o movimento sendo exercido. Quanto mais afastado for a inserção do centro de rotação, do centro do movimento, maior é o meu braço de alavanca. Eu vou dar 2 exemplos práticos do dia a dia para você entender isso. Tenta abrir uma maçaneta só no ferrolho, sem a alça da maçaneta. É difícil abrir, né? Tenta trocar um pneu de um caminhão com uma chave de roda curtinha, uma chave de carro. Não dá. Até a chave do carro você tem que colocar a chave maior, pisar na outra ponta para exercer mais peso, né? Quanto maior é a haste da minha chave lá que eu vou abrir o pneu do carro,
menor a força que eu vou ter que exercer sobre aquele objeto. Então, o braço alavanca ele é um fator fundamental. E a gente pode mudar o braço alavanca com algumas posturas. Vou dar um exemplo. Olha só. Se eu tenho aqui, olha, o bíceps, tá? O bíceps. Se eu estou ele supinado aqui, olha, eu contraio, o bíceps, ele é forte, tá vendo? Se eu supino aqui, olha, se eu prono, desculpa, mesma flexão, eu percebo que o bíceps não aparece tanto, né? Por quê? Porque quando eu medializo a inserção do bíceps, eu mudo a posição dele, a gente vai melhor isso na prática, quando a gente falar de antebraço, ele perde a sua ação, perde sua força, perde seu braço de alavanca. Isso é determinante. Quando você fala num candidato numa prova lá, física, fala assim, olha, você tem que fazer 2 barras pronadas, você está exercendo ali uma padronização do exercício, todo mundo vai ter que fazer pronado, e você compara o Joãozinho com o Luizinho, mas você, ao mesmo tempo, está criando um ambiente de dificuldade. Porque se ele estiver supinado, ele usa o bíceps forte e o músculo lá embaixo, o músculo braquial, também forte. Se eu prono, o bíceps se enfraquece, ó, fica molinho. E o braquial passa a ser o primário do movimento. Tá? Então, isso é um conceito muito importante para a gente, porque a todo momento eu vou fazer isso, eu vou fazer teste disso. Vou dar um outro exemplo disso. Quando você vai fazer, por exemplo, um exercício, por exemplo, de postura de coxa, eu vou deitar na mesa lá da musculação e faço um exercício que eu tenho deitado de barriga para baixo, eu vou fletir o membro, eu vou fazer uma extensão da coxa, vou jogar a coxa para trás. Se eu estou em pé, é um exercício. Se eu estou com o joelho, o quadril fletido, é outro exercício completamente diferente. Tá? Então, obviamente, a gente vai falar isso de cada região especificamente, não vamos precisar falar isso agora, mas em todo momento a gente vai perceber que existe diferenças na postura que vão ser determinantes na força muscular. Então, o braço alavanca ele é fundamental, fundamental, para a gente entender a ação do movimento. Bom, outra função, só para terminar aqui, o potencial de deformação é o que a gente falou em relação à face, tá? Então, o músculo que encurta mais e deforma menos é um músculo mais forte do que aquele que tem uma face frouxa. Vou dar um exemplo bem típico também disso. A parte interna, a parte medial da sua coxa, os músculos adutores da coxa, eles são músculos que têm uma face bem delgada, bem fina, ao contrário da parte lateral da tua coxa. Tu percebe isso bem na palpação, como ele é molinho na parte interna da coxa. Essa face adutora é uma face que o músculo adutor ele pode ter a mesma massa do músculo abdutor da coxa, lateral da coxa. O braço alavanca pode ser o mesmo. Mas a face faz com que esse músculo adutor seja um músculo que deforme muito e que tenha um potencial de força muscular menor. Tá? Então, esses fatores são muito importantes para a gente entender a força muscular. Isso não é muito questão de prova, não, de vocês. A gente entender isso aí é uma coisa muito mais prática para você, a partir de agora, entender tudo que a gente for falar quando a gente descrever o músculo como agonista, antagonista e assim por diante. Primário, secundário, o que quer que seja. Bom, um outro conceito muito importante de função muscular é a ação que ele exerce. Tá? O músculo ele pode ser agonista, quando ele é o ator principal, ele produz o movimento, ele representa o movimento que você deseja executar. Ele é antagonista quando ele se interpõe a esse movimento, ele é antagonista a esse movimento, ou ele é sinergista quando ele permite que esse movimento ocorra. Vou dar um exemplo bem típico disso. Quando eu faço aqui, olha, flexão do antebraço, e só para chamar a atenção é o seguinte, o Cavazoli falou bem dos termos de movimento. Flexão, extensão, abdução, adução, pronação, supinação, rotação medial, rotação lateral. Esses termos, como é que eu denomino eles? Quando eu falo em flexar esse movimento aqui, olha, que movimento é esse aqui? Ó? Eu estou na posição anatômica, vamos dizer que estou com o membro estendido, e eu faço aqui um movimento de flexão. Por que flexão? Porque quando eu aproximo duas extremidades de um segmento, dois segmentos de um membro, eu estou fletindo esses dois segmentos. Tá? Então, isso aqui, olha, é uma flexão. Flexão do quê? Eu posso chamar de flexão do cotovelo, que é a articulação que exerce o movimento, ou posso chamar
do segmento distal a essa articulação. Presta atenção. Então, esse momento aqui, olha, é a flexão do antebraço ou a flexão do cotovelo, tá? Da articulação ou do segmento distal. O movimento no qual eu afasto os dois segmentos de uma articulação, eu vou chamar de extensão, tá? Então, esse momento eu chamo de extensão. Abdução, quando eu afasto da linha média. Adução, quando eu aproximo da linha média. Rotação medial, quando eu rodo o segmento em direção à linha média. Rotação lateral, quando eu rodo no sentido contrário. Pronação, supinação, a gente já falou sobre isso, né? A posição de súplica ou a posição pronada. E alguns movimentos específicos. No pé, por exemplo, eu não tenho extensão e flexão. No tornozelo ou no pé, eu tenho flexão dorsal ou flexão plantar como movimento, tá? A gente vai depois mostrar bem por causa o que é isso. Mas vamos lá. Voltando aos agonistas e antagonistas. Nesse momento aqui que eu tenho aqui, olha, de flexão do antebraço ou flexão do cotovelo, o meu agonista é esse músculo aqui, olha. O bíceps e um outrozinho embaixo chamado braquial. Principais, tá? Principais. Guarda esse termo que a gente vai dissecar isso. Quem está se opondo a esse movimento? Quem está se opondo a esse movimento é o tríceps aqui atrás, ó, músculo posterior do braço. E todo momento que eu puxo aqui, olha, fletindo, ele está, na verdade, aqui, olha, antagonizando esse movimento e fazendo com que eu tenha controle sobre a velocidade desse movimento. Então, esse movimento é um movimento ativo, o bíceps participa desse movimento ativo e ele é antagonista porque ele é contrário ao movimento que eu desejo executar. O que é sinergista? Os sinergistas são todos os músculos que permitem que o cenário aconteça. A postura, eu estou em pé, meu ombro está nessa posição. Então, todos os músculos que estão ali mantendo aquela estrutura para o movimento acontecer são sinérgicos a esse movimento. Presta atenção no seguinte. Quando você está, por exemplo, na academia, né? Um exercício que você faz é o exercício com um halterzinho. Pega aqui um livro aqui qualquer, em época de isolamento, é importante. Ó. Eu vou fazer aqui um movimento aqui, olha, que eu tenho. Estou fazendo aqui, ó, para baixo, fazendo exercício aqui, olha, para o meu bíceps, olha, estou fazendo exercício. Nesse momento aqui, olha, quem é o agonista? Pense você em casa aí. Quem é o agonista? Eu já falei. É o bíceps e o braquial que estão ali, olha, contraindo para exercer o movimento. O tríceps está controlando como antagonista o meu movimento de flexão do antebraço. Quando eu volto aqui, olha, quando eu volto, estou fazendo uma extensão. Não é isso? Percebe o seguinte, quando eu volto no exercício, quem é o agonista? É o tríceps. Preste atenção. Vou fazer de novo. Aqui, olha. Fleti aqui, olha. Quem é o agonista? Bíceps e braquial. São agonistas. Quem é o antagonista desse movimento que eu estou fazendo ativo? É o tríceps. Concorda? Concorda? É o tríceps. Mas muito mais do que isso, esse momento aqui, olha, quem vai me antagonizar esse movimento é a gravidade mais o peso do livro. Você concorda comigo? Quando eu volto aqui, olha, quem é o agonista? É a gravidade mais o peso do livro. Quem é o antagonista? É o bíceps. Então, muitas vezes, percebe isso, quando eu faço exercício, principalmente quando eu faço atividade física, é bem notório isso em musculação, por exemplo, muitas vezes o antagonista, ou até às vezes o agonista no retorno do movimento, não é o músculo oposto, mas a resistência que você está oferecendo a esse movimento. Resistência através de um peso, um halter de 5 kg, 10 kg, 20 kg, 100 kg, e a força da gravidade, é claro. Tá? Então, é muito importante esse conceito, tá? Porque quando você for fazer exercício, por exemplo, você fala assim, olha, faz o movimento, fiz o movimento para cá, puxei, volta devagar. Quando você está voltando devagar o movimento, na verdade você está trabalhando o bíceps na ida e o bíceps na volta. Mas você está trabalhando o tríceps como antagonista em algum momento? Não. Tem um peso na mão, o que o tríceps vai funcionar? Se tem um peso e a gravidade na minha mão. Então, a gente tem sempre que pensar isso
de uma forma muito crítica quando a gente exerce o movimento ou exerce ou análise desse movimento. Tá? Se entendeu? Depois a gente repete. Vamos seguir aqui. Uma parte chatinha para a gente terminar, para não ficar alguma coisa muito pesada. O formato do músculo também tem uma característica. Esses aqui são músculos planos, né? Ou largos. Esse aqui. A maior parte dos músculos tem esse aspecto de um fuso, a gente chama de fusiforme, são chamados músculos longos. Tá? Então, essa é uma classificação que nem é muito utilizada. Ou eles podem ser peniformes, em formato de pena, unipenados, bipenados, multipenados. Tá? A única diferença, basicamente, assim, prática que eu vejo disso, é que esses músculos, por exemplo, chamados de músculos unipenados, são músculos, posso dar bastante exemplo de utilização disso. Tá? Os músculos penados, eles não têm um tendão exclusivamente na sua extremidade. Tá? Ele tem um tendão em todo o seu comprimento. Tá? Isso algumas vezes tem uma utilização prática. Tá? Não muito, mas tem utilização prática. Outra com relação à origem, outra classificação. O músculo pode ter uma origem, que é o mais comum, e uma inserção. Mas ele pode ter 2 origens, 3 origens, 4 origens. A gente conhece bastante isso. E muitas vezes, quando ele tem essas duplas, ou triplas, ou até 4 origens, eles são denominados exatamente por essa característica. Seps, em grego, quer dizer cabeça. Tá? Então, quando se fala bíceps, são 2 cabeças. Tríceps são 3 cabeças. Quadríceps são 4 cabeças. Tá? Interessante que o bíceps, por exemplo, tem bíceps no braço, tem o bíceps braquial do braço e bíceps também da coxa. Tá? Então, bíceps sozinho não é nome para a gente mais. A gente vai aprender o nome completo do músculo. Bíceps do braço, bíceps braquial. O tríceps, eu tenho tríceps também na perna. Tá? A gente chama de tríceps sural. Eu também tenho tríceps braquial, que a gente falou sobre ele hoje. Vamos falar bastante ainda. E assim por diante. Quadríceps na coxa, são músculos de 4 origens. E eles possuem, na verdade, sempre uma inserção única. Tá? Então, o ponto fixo é através de 2 cabeças, 3 ou 4 cabeças, e a inserção por uma cabeça. Eventualmente, eu tenho também músculos que têm mais de uma inserção. Tá? Ele nasce por uma extremidade e depois ele tem várias expansões, várias fixações. Tem alguns músculos do tornozelo do pé que são muito comuns assim. Ele tem inserção em cuneiforme, cuboide, metatarso, e vai se inserindo com vários tentáculos. Né? A gente chama o nome de caudas. Então, ele pode ser um bicaudado. O mais comum é ele ser unicaudado, tem uma inserção única, mas quando ele pode ser bicaudado ou policaudado, quando ele tem mais de uma inserção, 2 ou mais de 2 inserções. Ele também pode ter 2 ventres musculares. E aí eu dou o nome de músculos digástricos. Tá? Eu tenho um exemplo nessa foto aqui, por exemplo. Esse músculozinho que eu estou mostrando aqui, olha só, esse ventre muscular aqui, olha. Ele vem, ventre muscular. Ele tem um tendão intermediário aqui, certo? E depois ele vem outro ventre muscular para cá. Interessante aqui, olha só, presta bem atenção nisso aqui, de maneira crítica. Ele teve origem nesse ossinho aqui, tá vendo? A origem dele. Não tem tendão de origem, praticamente. É uma origem muscular. Ele tem um tendão intermédio que esse tendão aqui, olha. Tá? Tem um músculo e ele também se insere direto na escápula sem tendão. Esse músculo é chamado músculo homióide, tá? Ele é um músculo também digástrico. É importante para a gente. Olha outro aqui, do lado. Desse lado aqui, olha. Ele tem um ventre muscular, nasce lá de trás do crânio, um tendão intermediário, outro ventre muscular e um tendãozinho de inserção. Esse também é um músculo digástrico, ele é chamado, inclusive, por esse nome, músculo digástrico, tá? Então, eu posso ter músculos aí com mais de um ventre também, com tendões intermediários. Um exemplo bem característico, né, de relação de número de ventres são, na verdade, o exemplo de um músculo poligástrico, que é o músculo reto do abdômen. Tá? Esse músculo bem anterior na região abdominal. Normalmente, você percebe quando você faz hipertrofia dele, ele vai formando aqueles gominhos. Né? O pessoal fala aquele abdômen definido ou dividido. Né? Porque, na verdade, ele hipertrofia cada um desses ventres musculares. O tendão não é hipertrofiado, né? Então sobressai o contorno desses gominhos, desses ventres musculares. Isso aí, para quem tem um abdômen
definida aí que nem um cavazóide, que vai ter esses gominhos aí. Bom, outra classificação também que a gente vai usar também como nomenclatura, muito comum, é a sua função. Então, a gente vai ver vários assim, flexor dos dedos, aí vai ter um flexor longo, flexor curto, e assim por diante, tá? Então, isso aqui não se preocupem muito com essa listinha que eu estou botando aí agora, isso é besteira. Esses são termos de movimento, que o Cavazoli já falou bem na primeira aula, mas a gente sabe que a nomenclatura de um músculo, ele vai ter relação com alguns conceitos. Primeiro conceito, o músculo pode ser chamado pelo número de cabeças. Eu já vi, bíceps, tríceps, quadríceps, assim por diante. O músculo pode ser chamado também pela sua ação. Flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo, flexor dos dedos, abdutor do hálux, né? A sua ação determinando seu movimento. Isso é muito interessante, você observar ele e olhar a origem, olhar a inserção. Porque se você entende a origem e a inserção, eu vou bater muito nisso com vocês, você muitas vezes não precisa nem saber o nome dele. Olha só, tem esse músculo bem para cá, é um abdutor do hálux, abdutor do dedão. O abdutor tem dois aqui, esse é o longo, esse é o curto, esse é o superior ou inferior, esse é o superficial ou profundo. Se eu tiver dois ou três, eu vou denominar conforme a sua relação anatômica entre si. Mas eu já sei que ele é um abdutor, então isso facilita bastante. Então, o primeiro conceito é o número de cabeças. É uma utilização que a gente faz. Segundo, é a sua ação. Vários nomes são derivados da ação desses músculos. Outros têm ação relacionada ao seu formato geométrico. Tá? Por exemplo, o músculo deltoide, que ele é um músculo triangular, o formato de um delta, e por isso chama de músculo deltoide. O músculo trapézio também. O número de ventres, né? Eu já falei, músculo digástrico, por exemplo. Tá? Alguma coisa relacionada à sua inserção. Músculo mioide, a gente falou agora há pouco. Tem origem no ióide, tem inserção na antiga omoplata, daí omioide. Músculo esternocleidomastoide, um nomezinho feio. Tem origem no externo, na clavícula e tem inserção na mastoide. Então, a origem e inserção também passa a ser um nome bastante utilizado para a nomenclatura desses músculos. Óbvio que a gente não precisa se preocupar com isso agora, isso é o que eu falei. Essa aula até hoje é uma aula basicamente de conceitos. A partir das próximas 2 aulas, a gente já vai trabalhar esses conceitos na prática, né? Então, quando a gente falar um pouquinho sobre esses elementos, a gente vai falar um pouquinho, já vai imaginar que vocês têm algum conhecimento desses conceitos básicos, mas a gente vai voltar a bater um pouquinho sobre isso com vocês. Eu vou passar aqui rapidamente, vou mudar aqui a minha tela, para a gente ilustrar bastante uma coisa que a gente vai tentar associar com a aula que o Babinski falou com vocês na parte neurológica periférica, né? E vai falar um pouquinho, atribuir um pouquinho nos dois, tá? Bom, esse é um policial que eu operei, é um policial de 32 anos, tá? Sexo masculino. Ele teve uma agressão na coxa por um projetil de arma de fogo, tiro, tá? A gente chama de PAF, ou projetil de arma de fogo, na coxa direita. Ele deu entrada com ferimento por arma de fogo, com orifício de entrada posto-lateral e saída de face medial da coxa. Então, ele entrou posto-lateral e orifício de saída na face medial da coxa, se alojando na bolsa escrotal. Então, a foto... Bom, só o exame físico. O membro pálido, quer dizer, branco, não estava com enchimento, fica vermelhinho a extremidade, fica pálido. Dolorosa mobilização, encurtado com deformidade. A ausência dos pulsos distais, ou seja, palpando ali o pé dele, eu não tenho a sensação, pulso, é a sensação tátil do batimento cardíaco nas artérias, tá? Isso é diferente do que a gente chamava de pulso aqui, né? Pulso. Isso aqui não é mais pulso pra gente, pelo amor de Deus, tá? Isso não é mais pulso, isso aqui é punho, tá? Pulso é a sensação tátil do batimento cardíaco nas artérias. Então, quando eu palpo aqui um pulso radial, que é o mais frequentemente usado, a confusão entre os termos em português pulso e punho fez com que o brasileiro usasse muito o termo pulso como punho. Isso não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que wrist é punho, né? E pulse é pulso. Né? Bom, vamos lá, vou voltar aqui. A ausência dos pulsos distais, incapacidade do osso fletido do tornozelo e perda da sensibilidade dorsal do pé direito. Então, olha só, esse exame físico aqui, bem simplificado, obviamente,
ele leva a algumas conclusões importantes. Primeiro, o membro pálido e com ausência de pulsos, ele indica uma lesão vascular. A deformidade e encurtamento indicam uma fratura daquele fêmur. Se o orifício de entrada foi posterolateral na coxa e o orifício de saída foi medial na coxa, eu imagino que ele tenha, no caminho, esse projétil tenha fraturado o fêmur desse indivíduo. A perda de sensibilidade, a incapacidade de dorsifletir o tornozelo indica uma lesão neurológica. Então, assim, sem examinar, só com o relato do meu colega, que me passou isso pelo telefone, eu já sei dizer que esse paciente tomou um tiro na coxa, entrou pela face lateral da coxa, posto-lateral, saiu pela parte medial, lesando nervo, lesando artéria, que eu não sei qual é ainda, nem sei o nervo qual é ainda, tem uma leve suspeita por alguns dados aí que a gente depois vai ver, e tem fratura do fêmur também. O tiro se alojou, o projetil se alojou na bolsa escrotal, com edema, equimose, edema, inchaço, equimose roxo, né? Não é hematoma, equimose é uma tatuagem, a pele fica marcada, não é uma coleção líquida, e o orifício de entrada do projetil na bolsa à direita, sem orifício de saída, quer dizer, o projetil ficou alojado na bolsa escrotal. Então essa é a imagem, o orifício de entrada para aqui, para cá, o orifício de saída, e ele alojado na bolsa escrotal. Essa é a imagem da fratura do fêmur dele, né? Bom, colocamos o fixador externo, alinhou a fratura do fêmur dele. Fizemos aqui, olha, uma fasciotomia. O que é isso? Essa coxa estava tão demasiada, que ela estava impedindo o fluxo sanguíneo, né? Então a gente fez essa corte na pele, cortamos o subcutâneo, cortamos a fáscia, e olha como o músculo ele extravasou, ele saiu até pela ferida, pela incisão, né? Isso mostra um edema muito grande de compartimento. Dá para ver aqui embaixo, olha, o orifício de entrada do projetil no músculo, tá vendo? Entrou por aqui e migrou para cá. Mas esse procedimento ele é fundamental para aliviar a pressão nesse compartimento muscular da coxa e permitir que o fluxo sanguíneo aconteça de forma livre e que mantenha a parte distal do membro dele viável, sem necrose, tá? Bom, ele evoluiu com resolução da fratura, da lesão arterial, manteve a perda de sensibilidade do pé, na parte dorsal do pé, e uma marcha escarvante. Uma marcha escarvante é uma marcha que ele não consegue levantar o pé, não consegue fazer dorsiflexão do pé, e com isso ele arrasta a ponta do pé no chão quando faz a marcha, quando anda. Então ele tem capacidade desse movimento de dorsiflexão, tá? E esse foi um tratamento que a gente fez, que eu acho bem interessante, não pela técnica cirúrgica do procedimento, mas para entender um pouquinho do conceito de força muscular e do conceito também de controle neurológico do músculo periférico. O que a gente fez? Ele ficou com o pé caído, ele não levanta o pé, ele não faz dorsiflexão do pé. E a gente pegou esse músculo aqui de trás, a gente soltou esse músculo aqui do pé, soltou aqui da fixação dele aqui do tarso do pé, puxamos ele por aqui, então ele estava passando por dentro, né? Eu soltei ele aqui e depois puxei ele para cá. Ele tem esse trajeto aqui, só que por dentro da pele, por dentro dessa ferida. Eu puxei ele para cá, esse tendão. Esse tendão é um tendão que faz o movimento de inversão do pé. Lembra a inversão? Aquele momento que eu trago o calcanhar para dentro. Ele faz essa função. E também faz flexão plantar do pé. Eu peguei esse músculo, e aqui é um tendão. Tá ele aqui, olha. Passei para o outro lado. Passou para lá. Depois eu fiz uma aberturazinha aqui no dorso do pé e passei ele daqui para o dorso do pé. Fiz um túnel ósseo aqui, olha. Um furinho no osso. E passei esse tendão dentro desse furinho no osso. Tá vendo aqui, olha? Dentro desse furinho no osso. Fixando aqui, olha, com um dispositivo que a gente chama de parafuso de interferência. É um parafuso plástico que ele só pressiona o tendão e amassa ele ali, fixa ele dentro do túnel, tá? Esse é um videozinho, mas acho que não vai rolar, já testei aqui, tentei salvar, mas não está atrelado ali, ó, ele mexendo. Bom, esse paciente voltou a ter dorsiflexão ativa, tá? Mas interessante é o seguinte, olha só como é que é a questão do controle neurológico. Se eu hoje peço para ele, foi o seguinte, olha, levanta o teu pé, faz a dorsiflexão. Ele não consegue fazer esse movimento. Tá? Por quê? Porque os músculos que exercem esse movimento, que estão aqui em cima, ele perdeu a inervação quando o tiro lesou o nervo dele lá da coxa.
Mas se eu pedir para ele fazer uma inversão, ele faz com os olhos fechados, ele faz uma dorsiflexão. Ó, que interessante, né? Olha só, eu estou com ele ainda na fisioterapia, na reabilitação, tá? Isso tem que ser um momento muito importante, o fisioterapeuta tem que participar muito ativamente desse processo. Eu peguei um músculo aqui de trás, que fazia inversão, joguei ele para frente para ele substituir um músculo que fazia dorsiflexão, que não está mais funcionando. Então, eu usei um músculo que tinha função bem diferente para fazer a função de dorsiflexor. Nesse momento aqui, que ele fez que eu fiz a transferência, o cérebro ele não entende que o músculo que era inversor passou a ser dorsiflexor. Ele não entende isso. O cérebro ele comanda músculo, ele não comanda movimento. Isso é um conceito muito importante. Então, quando eu faço aqui, peço para ele fazer dorsiflexão, ele não faz. Porque os músculos que originalmente faziam dorsiflexão não estão funcionando e vão continuar sem funcionar. Mas quando eu peço para ele fazer inversão, esse aqui, olha, o músculo aqui de trás que eu peguei, jogo para cá, ele consegue fazer a dorsiflexão. É claro que ele não pode ver nesse momento, ele tem que estar com os olhos vendados. Porque se ele for ver, uma coisa bloqueia a outra. Ele vê um movimento e o músculo contrai diferente e ele não consegue fazer. Então a gente faz uma venda nos olhos dele, uma venda, uma coisa escura para ele não ver, pede para ele fazer a inversão e ele faz dorsiflexão. A gente exercita esse movimento várias vezes. Quando ele está forte já, a gente pede para ele dorsifletir o máximo, no limite máximo que ele puder, levanta bem o pé e aí a gente tira subitamente a venda dos olhos dele. Agora, o sistema nervoso dele associa as duas coisas, a imagem do pé dele dorsifletido e a função do movimento com a nova função que esse músculo está exercendo. E a partir daí, o HD processa que esse músculo não é mais um inversor, ele agora passa a ser um dorsiflexor. Então, isso é muito importante, o conceito da dinâmica muscular com a inervação. Tá? O músculo, o cérebro ele vê músculo, ele vê o movimento, ele comanda aquele músculo, tá? Não comanda o movimento. Então, a gente usa isso também em muitas coisas que a gente faz em atividade física. Por exemplo, olha, vamos ativar um glúteo para fazer um movimento. Pô, tem cara que corre 100 metros. Pô, o que esse cara pode melhorar 1 milésimo de segundo? Pô, se eu trabalhar um pouquinho mais ali o glúteo dele, a ativação durante a corrida, ele não está usando muito o glúteo na corrida, ele está usando muito posterior de coxa. Então, certos trabalhos musculares hoje em dia tentam fazer com que a gente otimize ou utilize alguns músculos que não estão sendo muito bem empregados ou podiam ser melhor empregados, né? Para ter um movimento um pouco melhor. E com isso você ganha cada vez mais marcas aí de resultado, tá? E isso tem feito a diferença. Isso tem feito a diferença para a gente, para quem trabalha com exercício. Tá? O Kawasaki não deixa mentir, que é militante na área, eu não sou. Mas, assim, isso tem feito a diferença de muitos fisiologistas, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos também que trabalham não só com doença do esporte, não, mas com melhor rendimento. Tá? Tem um outro... Só um minutinho. Bom, acho que é só isso que eu ia mostrar. Tá bom. Bom, gente, é só isso que eu ia mostrar para vocês aí hoje, tá? Eu vou passar depois o programa para vocês, vamos abrir para dúvidas aí para o chat, né? Eu não sei quem está aí para ajudar a gente. Pelo que eu vi nas entradas aí, primeiro registrar a presença do Leonan, tá? Um aluno aí querido, muito bom aluno, tá? Sigam bons na faculdade, Leonan. É um aluno que eu respeito muito e está aí participando com a gente, tá? E estava com o Kawasaki, não sei se o Kawasaki já saiu ou está por aí ainda. Tá, o Kawasaki está aqui ainda. Então vamos lá. Vamos tirar as dúvidas então, pessoal, para a gente terminar. Deixa eu ver aqui. Tem uma dúvida para cima, tem uma dúvida aqui então, do Jacó. Não entendi a parte que é a cabeça que define o nome do músculo. Não a cabeça em si, mas o número de cabeças, tá? Eu falei o seguinte, como é que você denomina o músculo? Vamos dizer que você agora fosse descrever a anatomia, você está surgindo em um outro planeta e você vai descrever a anatomia. Como é que eu chamo um músculo? Esse músculo aqui é o músculo de Jacó, o músculo de Helena, o músculo de Cavazói. Na verdade, o músculo é denominado por várias formas, de vários conceitos. Um conceito seria o número de cabeças, bíceps,
tríceps, quadríceps, são nomes de músculos, né? Mas eles são originados do número de cabeças, que é uma característica morfológica que chama atenção nesses músculos, tá? O formato geométrico dele, o formato de deltoide, trapézio, né? Quadrado da coxa, quadrado lombar, são formas geométricas que definem também nomes também. E as funções, tá? Valeu, Renan, grande abraço. Bom, a hipertrofia, o MOOC, no músculo, corresponde ao aumento do número de fibras? Não. Quando você contrai as fibras de actina-miosina, quando você encurta o músculo, ele sofre ao mesmo tempo esse encurtamento, ele produz uma distorção. Ele tem um volume. Se você encurtar esse volume, ele faz uma distorção. O que a faixa tenta manter essa distorção no plano ósseo, ele não sai muito da posição dele, tá? Mas o MOOC ali, na verdade, o MOOC, na verdade, é uma maneira de mostrar a parte da distorção dele. Quando você fala em hipertrofia, você fala não no número de fibras, mas no aumento do tamanho, do volume dessa fibra, tá? Não entendi a parte de contenção. Se ele permitir que o músculo faça o quê? Contenção, o que eu falei, a força muitas vezes é uma produção entre distorção e encurtamento da fibra, né? Quanto menos distorção ela tiver, ela está contida no plano ósseo. Imagina o seguinte, eu tenho um músculo que vai daqui até aqui. Se eu contraio e ele pula para cá, ele perde força, né? Então ele tem que se manter no plano ósseo para o seu tendão chegar até aqui e exercer um movimento com muito mais força. Então essa contenção ela é uma produtora de força, à medida que eu tenho a distorção reduzida em detrimento aí do encurtamento e da produção de trabalho muscular. Quanto maior a contenção, menor o trabalho? Sim, menor o trabalho. Quanto maior a contenção, menor o trabalho. A cabeça é o início ou o fim? A cabeça é a ponta, é a parte fixa, tá? A gente chama de cabeça, tá? Ou origem. Esse termo cabeça é um termo que é usado só nessa circunstância, tá? Porque não é um termo mais anatômico. Então a cabeça seria origem, tá? Ou ponto fixo, tá? Quando eu me refiro à inserção, eu chamei de músculo bicaudado, policaudado, seriam as caudas, a parte distal dele, né? A parte fixa, a parte móvel dele. Eu estava lendo essa parte de músculos no Gardner e não entendi direito o que era contratura e o que desencadeia isso. Contratura é um termo, não é um termo bem técnico, mas a contratura, contratura, eu acho que no Gardner não deve falar muito sobre contratura. Mas a contratura seria utilizada como uma distensão grau 1, uma distensão de fibras, tá? Quando você faz uma contração, você pode ter uma contração exagerada, você pode ter uma lesão de algumas fibras musculares, tá? Quando ela não compromete, tá, seus envoltórios faciais, ou seja, o endomísio, ou no caso da contratura grau 1, só compromete o endomísio, só o primeiro revestimento pode romper, ou a fibra muscular pode romper, mas não compromete a estrutura interna do músculo, isso é chamado de distensão grau 1, tá? A contratura também pode ser relacionada leigamente com uma forma de você depositar ácido lático no músculo, uma posição que você fez, e ele ficar inflamado e encurtado relacionado a essa postura. Exemplo, eu estou 2 horas deitado na cama vendo filme no computador, tá? Numa posição totalmente inadequada. Quando eu saio dessa posição, o músculo fadigou naquela postura fletida, depositou ácido lático, né, que é um produto, né, da contração lá anaeróbica do músculo, e aquilo ali criou um processo inflamatório. Eu tenho dificuldade de esticar as fibras e voltar a um comprimento normal. E ele volta a contrair. O famoso torcicolo. Essa contratura, essa contração patológica é formada por um processo inflamatório, normalmente relacionado à fadiga postural ou fadiga pelo excesso de exercício. Vou dar um exemplo também típico disso. Quando você começa a fazer abdominal, estou lá fazendo abdominal. O agonista é meu abdômen, né? Mas eu já estou no limite, estou fazendo muito mais do que eu devia. Resolvi ser atleta de uma noite para hora, da noite para o dia. E eu começo a utilizar o esternocleido para fazer o que eu chamo de pescoçal, né? Porque eu vou abdominal, depois vira pescoçal. Quer dizer, eu estou usando um músculo sinergista que estava dando postura no meu pescoço aqui, na minha cabeça, mantendo minha cabeça. E não era a função dele fazer a ação do músculo do abdômen, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele ajudava no balanço aqui, ó. Isso ajudava no movimento.
eu, no final do movimento, no final do exercício, eu fiz uma contratura do músculo esternocleidomastoide, do músculo do pescoço, porque ele está exercendo uma função que não é dele, foi exigido demais, inflamado, e agora ele está encurtado e eu vou ter dificuldade de usar, de estender as fibras para voltar a uma posição confortável dele. Tá? Que são túneis osteofibrosos? Boa pergunta, olha só. O que é túnel osteofibroso? O túnel osteofibroso é o seguinte, quando vários tendões aqui, olha, do antebraço passam para a mão, por exemplo, e exercem ação nos dedos aqui, por exemplo, eles passam aqui por um túnel aqui no carpo, tá? Coberto por um ligamento, coberto por uma estrutura fibrosa bem resistente. Então, isso forma exatamente um túnel, em que o assoalho é ósseo, são os ossos aqui, rádio, una e os ossos do carpo, e o teto é um ligamento aqui fibroso. Essa região, por exemplo, chama de túnel do carpo, e é exatamente um túnel osteofibroso. O assoalho é ósseo e o teto ele é fibroso. Qual é a serventia disso? Qual é a utilidade desse túnel osteofibroso? Exatamente, eu contraindo aqui, olha, se eu fizesse nesse momento aqui, ó, esse momento aqui, fazendo a flexão do punho dos dedos, aqui, ó. Se eu não tivesse esse túnel fibroso aqui, essa contenção, essa cinta aqui, olha, segurando os tendões, eles iriam fazer uma coisa chamada corda de arco, que o tendão ia pular e ia direto aqui para o dedo, fazendo corda de arco. Então, esse movimento aqui, esse túnel fibroso, ele também é uma estrutura importantíssima de contenção de tendões, acontece nos dedos, no carpo, em outras regiões, que utilizam essa função também. Tá? São chamados túneis osteofibrosos. Eu mostrei o mais comum, o mais conhecido deles, mas são vários, chamado túnel do carpo, que é essa região aqui. Por uma razão muito específica, né? Esse túnel do carpo, além de tendões, são 9 tendões que passam por ele, passa um nervo também, um nervo chamado nervo mediano, que dá sensibilidade aqui nos dedos da mão. Por isso, uma chamada síndrome do túnel do carpo é quando o indivíduo tem uma compressão desse nervo, ele tem como sintoma principal dormência nos dedos, e o tratamento é abrir o túnel. Só que a abertura ela é programada, ela abre só uma secção longitudinal, a gente não tira o túnel, o teto, a parte fibrosa, senão eu faço corda de ar. Eu faço só abertura para aliviar a pressão e o nervo ser descomprimido. Tá? O movimento de flexão do cotovelo, o antagonista, então, é a gravidade. O tríceps, então, no momento, não está desempenhando nenhum papel, já que está relaxado. Pois é, olha só. Quando eu faço aqui a flexão do cotovelo aqui, o antagonista, então, a gravidade é também. Mas percebe que você pode fazer o movimento de flexão do cotovelo de uma maneira controlada em termos de velocidade. Né? Eu posso ir um momento aqui, ó, rápido, posso ir devagar, né? Fazendo uma coisa chamada isometria, que é uma contração contida. Né? Então, eu posso fazer vários tipos de movimento diferente. O que eu quero mostrar é o seguinte, a gravidade tem que ser incluída nesse pacote de antagonismo. Tá? Quando ela é desfavorável ao movimento, ela é antagonista. E se eu uso peso, como na musculação, por exemplo, cada vez menos eu vou usar o antagonista como elemento. Tá? Então, eu vou falar, esse exemplo eu acho que é bem típico disso. Eu vou fazer aqui um movimento aqui, olha. Fiz um movimento aqui. Para cá. Fiz um movimento aqui, ó. Esse momento que eu estou fazendo aqui, olha, eu estou controlando a velocidade. É claro que aqui a gravidade está exercendo um papel aqui de antagonismo e o bíceps está contraindo aqui, olha. Mas percebe que eu estou fazendo aqui um movimento aqui, olha, que eu estou controlando bem a velocidade e estou controlando tanto que eu estou fazendo até uma chamada isometria, que isometria é uma contração muscular que não produz movimento. Então, estou fazendo aqui, olha, estou contraindo e estou restringindo muito a velocidade. Nesse momento, o tríceps é muito atuante como antagonista, tá? Na velocidade do movimento. Então, o tríceps também. É bem diferente se eu pegar um peso de 10 quilos, fazer uma rosca aqui, olha, fazendo aqui flexão do cotovelo, exercício que a gente chama de rosca direta, em que eu estou com peso de 10 quilos em cada mão, faço a minha flexão aqui do cotovelo, trazendo o peso aqui para cima, tá? Na volta aqui, olha, quem controla o movimento? Quem controla o movimento é o bíceps. Quem é o agonista? É o peso e a gravidade, tá? Essa dinâmica que eu estou mostrando para vocês é só para a gente raciocinar, para a gente refletir sobre isso. Esse é o maior problema daqueles aparelhos que estão fazendo para paraplégico andar, as próximas motos mioelétricas que você liga
circuitos encefálicos ou medulares em próteses com capacidade de exercer movimento por cabos. Tá? O grande problema dessas próteses elétricas ou desse aparelho de marcha de paraplégico é exatamente você controlar o movimento para ele ficar harmônico. Você aperta o botão para ele levantar, o cara dá um pulo. A marcha dele é uma marcha igual do Robocop, uma marcha totalmente robótica, totalmente sem naturalidade. Né? A grande diferença da nossa contração muscular é exatamente esse controle de antagonismo, agonista, vencendo gravidade. Acho que o futuro vai ser chegar num equilíbrio disso. Tá? Ele perdeu a inversão, Fábio. Esse perguntou, né? Ele perde a inversão, sim. Tá? A gente não tem como fazer uma plasticidade sobre isso. Ele perde a inversão, sim. É uma troca, né? O que ele vai ter de prejuízo? Né? A gente fala sempre isso para o paciente. Olha só, você vai ter dorsiflexão, que é um movimento para você fundamental. Mas você não tem inversão. Esse paciente já tinha lesão também dos eversores. Então, para ele já era um movimento ruim, porque a gente vai ter depois essa lesão neurológica bem a fundo. Mas essa lesão dele, ele perde dorsiflexores e perde eversores. Essa lesão que esse cara teve. E a gente transferiu um inversor para o dorso. Então, a gente resolveu dois problemas. Primeiro, ele não tinha dorsiflexão e tinha flexão plantar. Então, ele tinha o pé caído. E ele tinha inversor, mas não tinha inversor. Então, vamos dizer, se você pensar em 4 pontos cardeais, inversão e inversão, lateralidade do pé. Dorsiflexão, pé para cima, plantar para baixo, ele tinha um em cada sentido, que não funciona, tem que ser um equilíbrio. Eu tenho que ter antagonista e antagonista sempre. Então, quando eu tirei o inversor, beleza, balancei. Ele já não tinha inversor, agora não tem inversor também. Eu vou pegar esse inversor, jogo para o dorso do pé. E ele passou a ter dorsiflexão ativa. O que a gente fala para ele? Olha, você é um cara que tem que ter muito cuidado em andar em superfícies irregulares, porque você não tem aquele equilíbrio do pé, que você pega o pé e equilibra nesse sentido. Então, se você for andar numa rua de paralelepípedo, tiver uma irregularidade no terreno, você pode ter dificuldade e maior tendência a torcer o tornozelo, porque você não tem essa dinâmica de inversão e inversão para voltar a ter um equilíbrio no pé. Tá? A Juliana falou equimose e hematoma. Equimose é quando o sangramento ele disseca, ele caminha pelo subcutâneo, ele vai secando esse compartimento da pele subcutânea e ele tatua de roxo a pele. Tá? O hematoma é uma coleção líquida. Tá? Você tem um tumor aqui, você drena, ele é líquido dentro. Então a equimose é só uma marca, uma mancha de pele que mostra que teve um sangramento naquela região. Só que o sangramento ele não chegou no coletor, ele foi pegando no meio das traves dos tecidos e foi caminhando e foi marcando como se veria naquela marca arroxeada. Tá? Então a equimose é uma mancha cutânea e hematoma é uma coleção líquida. Tá? Isso é mais para frente, mas eu gosto sempre de dar esses conceitos que a gente vai já aumentando o vocabulário, né, Capuzoni? Bom, quando se realiza a fasciotomia, a região afetada do paciente vai ter uma maior deformação naquela musculatura a longo prazo. Sim, vai ter, Matheus. Esses pacientes, eles são submetidos ao fechamento dessa face posteriormente, tá? A única região que a gente não tem a necessidade absoluta de fechar a face depois é na perna e no antebraço. Mas nas outras a gente fecha a face assim, porque senão ele faz uma coisa chamada hérnia muscular. Se eu não fecho essa face, quando ele contrai o quadríceps, a musculatura hernia, ela sai fazendo uma bola na lateral da coxa. Se você botar hérnia muscular aí em Google, então vai aparecer um monte de imagem parecida com essa. Tá? Então, a hérnia muscular, ela não é só esteticamente desfavorável, como também ela acaba interferindo naquela contenção que aumenta a força muscular. Né? Então, ela também não é favorável na produção do movimento. Lesão por esforço repetido é uma lesão do músculo por inflamação? A lesão de esforço repetido normalmente é uma lesão tendinosa, tá? Mas qualquer tecido pode ter uma lesão de esforço repetido. O mais comum é envolver tendão. Tá? O tendão é uma estrutura inelástica e ela entra em fadiga por uma tração permanente aí, da musculatura. Tá? Normalmente as LERs são mais comuns ser doenças tendinosas, são mais comuns, tá? Que a gente vai encontrar. Caso da secção de fibras musculares, como ocorre o reparo? Marcos, olha só, na maior parte das vezes depende da lesão muscular que você tem. A lesão muscular, quando ela é uma lesão que não compromete
se comprometer toda a extensão do músculo, ele tem que ser reparado cirurgicamente, tá? É claro que o reparo muscular é um reparo que muitas vezes depende de você também. Quando você sutura um músculo qualquer, por exemplo, sutura um músculo da coxa, por exemplo, essa sutura não é mais tecido muscular. A teoria ela é cicatrizada por uma fibrose. Lembra que a gente falou em osso? O osso ele cicatriza com o próprio tecido, o reparo dele é com o tecido ósseo. O músculo não. Então ele vai formar uma fibrose ali que não tem a mesma distensibilidade pelos feixes de actina e miosina, então ele resiste menos à distensão. Então você vê, por exemplo, o Romário, por exemplo. O Romário tinha uma lesão posterior de coxa, que sempre que dava um pique lá, ele dava um tiro, ele rompia de novo o posterior de coxa. Tá? Essa lesão é a mesma lesão, ela só se repetia, ela recidivava em termos de sintoma. Tá? Se a lesão é completa no músculo, então tem que suturar o músculo, tem que costurar ele. E na maior parte das vezes, e principalmente em atletas, a gente faz também algum tipo de reforço, com tendão, com algum tecido, ou até com a própria fáscia, faz um reforço nele para aumentar a resistência desse tecido. Tá? Mas a sutura acontece na maior parte das vezes. Algumas vezes, algumas lesões de fibras musculares cicatrizam sozinhas. Se ela manter o envelope de tecido conjuntivo, o endomísio, o perimísio, ela se regenera absolutamente sozinha. Aquele hematoma fica contido no músculo, hematoma, uma coleção líquida, e ele depois vai fibrosando, vai formando tecido fibroso e vai ali, com o ambiente propício, vai ali formando um tecido de cicatrização. Não é músculo de novo, fica ali uma cicatriz, mas ele funciona muito bem. Na estação tríceps, então, não atua só pela gravidade? Olha só, nessa circunstância, sim. O tríceps, quando eu estou com peso na mão e eu descer aqui numa rosca, o tríceps ele não atua, não. Tá? Ele só atua se eu quiser tornar um movimento mais rápido. Mas é difícil, né? Porque o bíceps está controlando o antagonismo. Tá? Então, se eu quisesse fazer isso mais rápido, eu teria que usar o tríceps para isso. Mas, na verdade, o exercício do tríceps faz isso. Né? Então, nesse movimento que a gente falou agora com peso, voltando na rosca direta, o tríceps não trabalha. O antagonista é o peso e a gravidade. A atrofia muscular por desuso, existem duas situações. A maior parte das vezes é quando você tem desnervação, tá? Porque a atrofia ela acontece, a hipotrofia ou atrofia, hipo ou atrofia, ela acontece quando você não tem contração, tá? Existe uma contração basal que a gente chama de tônus, tá? Você pega um músculo, o teu pálpebro muscular, ele tem uma consistência. Essa consistência, essa contração basal é chamada de tônus. Esse tônus, obviamente, ele depende do trabalho muscular que você faz, do dia a dia, e do tamanho da massa muscular que você tem. Por exemplo, hoje você tem uma dieta, olha, você tem que ter uma dieta de 1.000 calorias, que é a sua dieta basal aí. Se você comer mais de 1.500, 2.000 calorias, você vai engordar. O que é essa 1.500, 2.000 calorias que você não precisa... Você pode comer que você não vai engordar, você não vai ter acúmulo de caloria. Esse limite de 2.000 calorias que você tem por dia é para manter suas funções vitais e o seu tônus basal também. Enquanto quanto maior massa muscular você tiver, mais, na verdade, você tem um gasto calórico para manter tudo isso contraindo. Né? É aí que a musculação, por exemplo, trabalha, o exercício físico em geral trabalha em termos de emagrecimento. Quando você mais aumenta o músculo, massa muscular, mais você aumenta o teu tônus, a tua demanda energética para manter esse tônus basal funcionando. Se você desnerva o músculo, você corta o nervo dele, ele chega a ter zero de contração, nem tônus basal tem. E ele vai perdendo o seu volume, cada fibra muscular vai perdendo o seu volume. Tá? Chega até um ponto em que esse músculo ele é lipossubstituído, ele é substituído por gordura. A gente não sabe muito bem como esse mecanismo acontece, como é que o corpo entende que essa fibra não tem mais contração e substitui por gordura. Mas é fato, tem alguns pacientes que eu trabalho que têm doença neurológica congênita, que você abre o músculo deles é amarelo. Ele é substituído por tecido fibroso e gorduroso. Tá? Não tem mais fibra muscular, não tem mais trabécula vermelha no músculo. Tá? Esse paciente anda normal. Tá? Esse paciente é um paciente do BOP, ele é instrutor de tiro, chama Oswaldo, é um paciente meu até hoje, e ele fora ele é personal trainer, ele continua trabalhando. É isso aí, Thiago. O paciente com marcha escavante, eu sempre falo o seguinte, o paciente com pé caído, ele raramente anda com marcha escavante, tá? Isso é uma coisa que a gente vai falar depois.
Na verdade, é um paciente que ele anda levantando muito bem, muito o joelho e batendo o pé para andar. Tá? É a marcha mais característica. Depois, na aula de perna, eu tenho uns vídeos bastante interessantes de paciente andando com marcha escavante, tá? Ou com marcha levantando o joelho e batendo o pé. Olha só, Joyce, as aulas estão no YouTube já. Até alguém mandou um e-mail para mim. Eu vou compartilhar a tela aqui, olha. É que você precisa estar ligado no canal. Você precisa estar inscrito no canal, senão ela não vai aparecer para você. Cadê o YouTube? Tá dando para ver aí, não? Isso aqui é... Olha aqui. Já tem as 3 aulas no canal. Eu teve uma aula, a minha de osso, que eu vou ter que regravar, porque deu problema na gravação lá daquele Zoom. E falta colocar do Márcio Babinski, tá? As outras estão aí. Tá? E a aula de hoje eu estou gravando para a gente incluir nesse hall aí. Tá, Joyce? Mas são todos no YouTube. Só que se você não se inscrever no canal, você não tem acesso a essas aulas, não aparece para você. E tem que ser inscrito, porque, na verdade, essa inscrição ela depende para a gente poder, como é que eu vou dizer, controlar a frequência, né? Porque no progredir da gente aí vai ter foto de cadáver, tem vídeo de paciente, ou então uma coisa de imagem de paciente que a gente tem que resguardar. Tá? Então ele tem que ser por inscrição. Bom, o que mais aqui? Deixa eu ver o que pergunta aqui. A Jéssica perguntou sobre retináculos. A gente vai voltar a falar sobre isso. Retináculos também seriam parte daqueles túneis ósseos, é o teto do túnel ósseo fibroso. Tá? Aquele tecido que eu não mencionei o nome, o assoalho é ósseo e o teto é fibroso, aqueles são retináculos. Tá? É um tecido organizado, então já é um tecido conjuntivo denso modelado também que forma os retináculos. Tá? Não poderia ser uma fáscia, porque a fáscia não teria força suficiente para conter tendão, né? No movimento ali. Mas ela é um retináculo. A questão de memória muscular, que é falada por aí, tal, se existe mesmo? Existe sim. Obviamente o músculo ganha um volume, ou ganha um comprimento de fibra, ele mantém a memória muscular. É muito mais fácil você trabalhar essa musculatura quando você tem essa memória, tá? Em todos os sentidos, né? Exercício, o Gabs vai falar melhor do que eu sobre isso. Até isso aí, até cardiopulmonar, né? A gente está vendo muito isso agora. Eu teve agora um amigo próximo meu que ficou internado com Covid-19, né? É um sujeito de 85 anos, ele teve o Covid, chegou a ser entubado, teve 50% do pulmão acometido por lesão de vidro fosco, do infiltrado intersticial, infiltrado inflamatório, e ele com menos de 20 dias, com 15 dias, saiu do tubo, com 85 anos. E é um cara que sempre foi atleta. Então, como diria o nosso presidente, né, o Bozo, o histórico de atleta dele ajudou. Né? E aí, Carol, valeu. Beijão para você. Cavazói, algum comentário, Cavazói? Abre aí o microfone, me ajuda aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Todos bem? Então, beleza. Se me permite, parabéns pela aula, Rodrigo. Eu acompanhei aí desde o início. Nada que seja surpreendente em termos de qualidade, né? Conhecendo o amigo e o colega como eu conheço. Mas eu gostaria só de enfatizar essa relação de agonista-antagonista, né? Na realidade, todo movimento que a gente faz vai ter uma participação do antagonista e vai ter uma participação do agonista. Talvez isso seja mais nítido em alguns gestos desportivos. Por exemplo, quando a gente caminha, é um movimento muito natural. Mas alguém aqui sabe nadar? Provavelmente a maioria. Alguém aqui sabe nadar bem? Provavelmente um grande percentual da turma. Alguém aqui sabe nadar muito, muito, muito bem? Vamos mudar a pergunta. Bota 3 caras para nadar na mesma piscina. Bota um cara que nada mais ou menos, um cara que nada bem e um cara que nada muito, muito, muito bem. Você vê claramente a diferença entre os 3, em termos do esforço que eles parecem estar fazendo.
cara que nada mais ou menos, ele parece que está batendo na água, parece que está brigando com a água, está fazendo muita força. Por outro lado, o cara que nada muito, muito bem, parece que ele desliza na água. Parece que ele praticamente não está fazendo esforço. Isso diz respeito a um conceito que é bastante importante, que é de eficiência mecânica. Vocês estudaram na física que força é massa vezes aceleração, não é isso? Trabalho mecânico é força em função, gerando deslocamento, gerando movimento, e potência é trabalho mecânico em função do tempo. Bom, isso são conceitos físicos básicos. Então, a arte é você gerar trabalho mecânico, seja em função do tempo ou não, com o mínimo de gasto energético possível. E como é que isso é possível? Aprendendo a usar corretamente os agonistas e aprendendo a relaxar no momento certo, no movimento certo, os antagonistas para eles não atrapalharem o movimento, ou seja, para você ter mais eficiência no movimento. Vou pedir para vocês imaginarem uma situação. 2 gestos esportivos que vocês certamente devem ver muito na televisão. Saque no vôlei e o saque no tênis. Aí eu pergunto para vocês, pega um bom jogador de vôlei, jogador de seleção brasileira. Pega um cara extremamente forte. Pega um cara talvez do MMA ou um levantador de peso. Quem que vocês acham que, pegando uma bola de vôlei, vai ser capaz de jogar essa bola de vôlei com a maior velocidade na quadra adversária? O jogador de vôlei profissional ou o cara que é muito mais forte do que ele, tem muito mais força muscular? Se alguém disse que é o cara que é muito mais forte, errou. É o jogador de vôlei, porque ele é treinado para isso. Mesma analogia a gente pode fazer com um jogador de tênis de alto rendimento. Pega o Roger Federer, que é um cara sensacional, e pega um cara extremamente forte, mas que não é treinado para esse gesto motor especificamente. Então, vejam que nesses exemplos a gente consegue perceber a importância de você aprender a realizar um movimento complexo, como a natação, como um saque eficiente no vôlei, como um saque eficiente no tênis. E em que consiste esse aprendizado? A desempenhar o gesto motor, a utilizar o agonista da forma mais eficiente possível e a ensinar o antagonista a não atrapalhar o movimento. Então, no dia a dia, vocês vão começar a perceber várias situações, ou com vocês próprios, ou com pessoas diante de vocês, onde vocês vão ter essa demonstração muito clara. É apenas uma questão de vocês estarem atentos e prestarem atenção nesse aprendizado motor. É o comentário que eu gostaria de fazer aí em função aí do que o Rodrigo falou. Muito bom. O Jacob perguntou aqui, eu não entendo essa diferença entre que fazem de força versus músculo. De que ser forte não é somente ser musculoso. É verdade isso? O que você acha? Sim, depende muito da técnica, né? Muitas vezes a força, na realidade, bom, o Rodrigo já definiu muito bem, né? Hipertrofia, você aumenta o volume da estrutura por aumento do volume de cada célula. É diferente de hiperplasia, que você aumenta o volume da estrutura, mas pelo aumento do número de células. Isso não acontece nos músculos, né? Isso é mais um conceito aí que vocês vão levar aí para frente, vocês vão ver isso principalmente lá na frente em patologia. Então, o sujeito ele pode ter uma massa muscular maior, não necessariamente ser mais forte do que o outro. Mas, mais importante do que isso, não necessariamente saber desenvolver aquele gesto motor de forma tão eficiente quanto o outro. Por exemplo, todo mundo acha que sabe correr, né? Caminhar é uma coisa muito normal, correr também é uma atividade bastante normal. Vocês têm ideia da velocidade média de um maratonista durante as 2 horas e pouco de prova de uma maratona? 42.195 metros. A velocidade média desses sujeitos é aproximadamente 20 km por hora.
Às vezes eles oscilam um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas a média é em torno de 20 km por hora. Provavelmente 20 km por hora é mais do que o máximo do que muitos aqui conseguem fazer, tá certo? Mas alguns conseguem correr a 20 km por hora gastando menos energia do que outros. Por quê? Porque eles são mais eficientes. Então, a gente pode... Isso tem a ver, obviamente, com eficiência mecânica, que é o que eu falei há pouco, mas também esse conceito pode ser extrapolado para a força. A força é específica para você desempenhar um determinado movimento, um determinado gesto motor. Eu acho que se fosse só completando um pouquinho o que o Jacob perguntou, se você fosse testar assim, aqueles testes de força muscular simples, de bater martelo, de apertar uma coisa, uma resistência, né? Aí a capacidade muscular, do tamanho do músculo, musculoso seria o mais forte, eu acho. Um movimento isolado, mas que o Cavazão falou do gesto é muito importante. Eu lembro sou mais velho, acho que o Cavazão deve lembrar, tinha na época começou o Vale Tudo, o Ultimate Fight eram várias lutas diferentes. Então começou o pessoal do jiu-jitsu brasileiro, na época do Royce Gracie, né? E ele lutava contra os caras do sumô, os caras de um monte de luta diferente. Ele era magrinho, era alto, mas magrinho, né? Mas a técnica do jiu-jitsu, o braço de alavanca que ele exerce nas alavancas de articulações, ele conseguiu ganhar o campeonato ali, né? Então o gesto muscular é muito mais importante, como você falou. Na corrida, no jogador de vôlei, e os outros conceitos que a gente tentou passar ali. Às vezes, uma diferença no ângulo do movimento faz diferença. Né? É questão de aprendizado mesmo, técnica. Já vi que o Igor é jiu-jiteiro. Nadar eu não sei não, mas jiu-jitsu eu luto um pouquinho. Opa, vamos lá. Você vai no tatame, eu vou na piscina. Osso. Já estão perguntando a origem do jiu-jitsu aí, hein? Que isso, hein? Tá falando Royce, tá falando Royce. Então, esse aí é o Igor Wilson Ian, ex-monitor e agora fazendo mestrado aí. Trabalha com a gente lá, colabora com a disciplina lá da Morpho 5. Legal. O Rodrigo, me desculpe aí fazer uma correção. Eu também cometi esse erro outro dia. Jacob não é o Jacob, é a Jacob. Jacob não sabia. Jacob aparentemente é sobrenome. Eu fui informado disso hoje. Correto? Desculpa, então. Desculpa. Beleza. Poxa vida, estraguei. Tá bom. Tava escondidinho, né? Beleza. Gente, então... Opa, Vitor? Uma correçãozinha? Fala. Em relação... Vieram me perguntar a questão do feriado dessa semana. Eu acho que todo dia está sendo feriado, então não me incomoda, mas eu sei que tem gente religiosa, então acho que a gente... Depende se é bom a gente cancelar de domingo só, pelo menos. O que você acha, Casal? Vocês sabem, fica à disposição de vocês. Eu estou em casa e eu estou... Para mim é um bate-papo legal, tá? Então fica à vontade. Depois me fala aí. Quero lembrar para vocês que primeiro que não é obrigatório, né? É opcional e a aula fica gravada depois lá no YouTube, tá? Não sei. Domingo à noite não é um dia que eu estou fazendo muita coisa, então ainda mais agora, na época de Covid, né? Então, depois, se quiser, a gente, se achar que para alguns é melhor ficar com a família e tal, e a gente cancela domingo, não vejo problema também não. Provavelmente nosso isolamento vai aumentar um pouquinho de prazo, né? A faculdade deve liberar a semana aí uma nota adiando o início das aulas, que a princípio teria dia 13 de abril, né? Então, acredito que vai ter uma nota ampliando a começar pelo prefeito de Niterói, né? Que quer que Niterói fique isolado do planeta Terra. Então, ele está isolando Niterói toda, não acredito que vai deixar a voltar, não. Quem é de fora não entra, né? Tem que ter passaporte, né? Tem imigração, tudo. Isso aí. Rodrigo, de repente deixa eles
discutirem aí no grupo da turma, eles têm um grupo de WhatsApp. Discuta E entre aí você e o depois repassa. representante fala contigo. Tá ótimo. Oi? Tá ótimo, pode ser assim. Perfeito. De acordo. Tranquilo. Ô, Joyce, eu vou ver aqui que eu vi no YouTube lá, tá? Eu consigo abrir e no meu YouTube parece que já tiveram alguns views nas aulas. Então não tem tempo que a Joyce está tendo problema com o YouTube. Esse problema é comum, mas alguém está tendo? Ou só alguns estão... E quem está tendo, se inscreveu no canal? Se não se inscreveu no canal, não consegue ver. Tá? Eu vou revelar. Mas a gente não consegue ver aí. Eu vou revelar, tá? O que está acontecendo? Isso é pouca experiência tecnológica. Eu não sou youtuber, então estou começando minha carreira de youtuber agora. Digital influencer. Então eu vou começar. Rodrigo, Vou revelar. deixa eu fazer um comentário rápido. Claro. Não, isso daí é um comentário mais na área de informática mesmo. Melhor decisão que você tomou foi banir o Zoom da sua máquina e recomendar a todos que banissem das suas. Então, todo mundo aí que ainda tem um Zoom instalado na máquina, retira correndo. Na realidade, houve um alerta que o professor Rodrigo trouxe para a gente, um alerta mundial de falha de segurança, e eu fui conferir essa história com um paciente meu, que ele é especialista em cibersegurança, é pesquisador, é professor e é um cara de referência nacional e internacional. E ele me falou que realmente o Zoom ele apresentava, segundo ele, 26 pontos de vulnerabilidade, e isso é discussão de Deep Web, 26 pontos de vulnerabilidade que deixavam os usuários expostos de duas formas principalmente. Primeiro, conteúdo do que é discutido. Aqui é uma aula, até poderia ser pública, tirando aí situações de exposição de peças cadavéricas e pacientes, etc., mas, em princípio, não é tão inconveniente, mas tinha muita gente fazendo consulta, terapia virtual via Zoom, e todos esses dados ficaram expostos. Além disso, essas vulnerabilidades abriam brechas no teu computador para a exposição dos seus dados pessoais. Então, é uma coisa extremamente séria e eu queria agradecer e parabenizar o professor Rodrigo aí por ter estado atento e feito a recomendação aí de desinstalação. Apenas um comentário. Gente, vou rever o YouTube, tá? Foi alguma falha da minha... inabilidade minha aí. Vou rever isso aí, então. Cava, um abraço, tá, querido? Beijão aí. Um abraço, meu irmão. Se cuidem. Beijo a todos aí, tá? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Felicidades.